Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sempre enfrentando lutas. Quando não é uma luta financeira, é uma luta espiritual, familiar, mas a verdade é que nós estamos sempre vivendo nesse mundo de conflitos, de desafios. Agora, o interessante é que Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. O nosso muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você está nos ajudando a divulgar a Palavra de Deus. É importante, muito importante para nós que você se inscreva, que você acione o sininho da notificação, que você deixe o seu joinha, que você faça o seu comentário, porque assim o YouTube vai entendendo que o canal é relevante, é importante e vai divulgar as mensagens ao maior número de pessoas. E você é muito importante nesse processo da divulgação. Queridos, hoje eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão muito importante. Eu acredito que essa reflexão ela tem a ver diretamente com a nossa vida, com o nosso viver diário. E eu quero fundamentar essa reflexão numa pergunta. Por que que Deus não revela, não demonstra, não fala certas coisas que nós vamos passar? Ele sabendo que nós vamos enfrentar certas tempestades, que vamos enfrentar certas lutas, que encontraremos certos obstáculos no caminho, por que que ele não nos revela? Por que que ele não nos fala antecipadamente? E eu quero fundamentar essa reflexão fazendo aqui alusão a alguns casos na Bíblia que eu acredito que vai ser muito edificante para as nossas vidas. O primeiro caso que eu quero trazer para você é o caso de José. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 5, tem algo interessante que diz assim: José teve um sonho. Preste atenção, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Bom, se você ler toda a história, você vai ver que José teve um sonho e esse sonho acabou trazendo uma certa dose de alegria, de contentamento, de euforismo, e ele contou esse sonho aos seus irmãos. E o verso 6 diz assim: Pois lhe disse, ouvi, peço-vos, esse sonho que tive. José falando, olha, eu tive um sonho. E no verso 7, estávamos atando feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou-se e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Pensa a euforia de José falando sobre isso. No verso 8, então, seus irmãos disseram, então lhes disseram seus irmãos, tu deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Queridos, pense uma coisa. É verdade que Deus tinha um propósito de levar José para o Egito, para que ele se tornasse governador e então se cumprisse um plano de Deus, um propósito de Deus. Mas a pergunta é, Deus não sabia que José iria enfrentar essa dificuldade, que seria odiado pelos irmãos, que José seria vendido como escravo? Deus não sabia que no Egito ele seria caluniado injustamente, que ele seria preso, que ele passaria por essa fase difícil? Por que Deus não falou? Por que Deus não disse para Jacó o que José iria passar? Por que Deus não revelou para José o que ele iria passar? Por que Deus não apareceu em sonho dizendo para José,
o que na verdade ele iria passar, mas que Deus estaria com ele. Pensando no mesmo raciocínio, a pergunta é, em Mateus capítulo 8, no verso 23 ao 24, diz que os discípulos entraram no barco. O propósito de Jesus é que o barco passasse para o outro lado. E diz a Bíblia que depois que eles entraram no barco, levantou-se uma grande tempestade. A pergunta é a mesma. Jesus não sabia que iria se levantar uma grande tempestade? Isso está lá em Mateus capítulo 8, do verso 23 até o verso 24, que diz que levantou-se uma grande tempestade. Jesus sabia? É claro que ele sabia. E por que não falou? Por que ele não disse para os discípulos que eles enfrentariam uma grande tempestade? Por que Jesus Cristo deixou como se nada fosse nada, sabendo que eles iriam passar por esse momento difícil, essa grande tempestade, que no meio do mar eles seriam surpreendidos por essa tempestade? Indo mais além, no livro de Hebreus, no capítulo 11, tem algo muito interessante. Lá fala sobre os heróis da fé. Mas o verso 33 ao verso 36 tem algo que me chama muito a atenção, que diz assim, repito, Hebreus capítulo 11, o verso 33 até o verso 36. Os quais pela fé venceram, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora preste atenção. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí o verso 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. A pergunta é, se Jesus dissesse a essas pessoas o que elas iriam passar, você acha que essas pessoas teriam realmente entrado nesse mundo, teriam entrado nesse desafio? Se Deus tivesse dito a José o que ele iria passar, se Deus tivesse dito a José que ele seria vendido como escravo, que ele seria injuriado, caluniado no Egito, que ele seria preso no Egito, se Jesus dissesse aos discípulos que se levantaria uma grande tempestade, se Jesus dissesse a esses irmãos que eles seriam apedrejados, cerrados ao meio, eles seriam torturados, eles passariam por fome, lutas, vocês acham que os cristãos teriam aceito esse desafio? Você acha que José teria aceito, que os discípulos teriam entrado no barco? Não. Por essa razão, Jesus nem sempre fala sobre o que vai acontecer. Porque se Jesus falar o que vai acontecer, nós não entramos. Se Jesus dissesse a José o que iria acontecer, ele não iria para o Egito. Se Jesus dissesse aos discípulos que iria se levantar uma grande tempestade, eles não entrariam no barco. Se Jesus dissesse a esses irmãos que eles seriam apedrejados, cerrados ao meio, que eles passariam por lutas, eles não entrariam nesse desafio. E por que Jesus não diz? Porque certas tempestades, elas são importantes para a nossa vida, embora não queiramos. Ninguém deseja enfrentar desafios, ninguém deseja enfrentar tempestades, ninguém deseja enfrentar lutas, mas
algumas tempestades são importantes na nossa vida, até porque a tempestade nos faz ser quem nós não somos. Ela nos forja, ela melhora a nossa vida, ela torna a nossa vida mais relevante diante dos desafios. Eu espero que essa palavra faça bem para você. Certos desafios o Senhor não revela, porque senão você não vai querer passar por isso. Segundo, muitos desafios, muitas lutas, muitos obstáculos, muitas tempestades são importantes para que você se torne quem você não é.